Hoje esse é o último vídeo em que vamos tratar das 3 partes sobre criatividade. No vídeo de hoje eu vou trazer a ideia da metáfora. A gente vai fazer um pequeno passeio, bem curto, em um período da história da arte. E a gente vai olhar como alguns artistas trouxeram através da metáfora as suas reivindicações artísticas para a cultura. Bem, uma visita à história da arte é uma visita sempre muito proveitosa e muito gostosa. Para quem trabalha com artes visuais, que é o meu caso, é uma visita constante, é um estudo que a gente tem que fazer com uma certa periodicidade. Por mais que a gente já tenha visto nas nossas formações, a história da arte ela é sempre viva. A gente sempre vai aprender algo a mais que a gente não aprendeu antes, ou até mesmo ressignificar questões que a gente já viu, relativas à técnica, relativas à relação do homem com a arte e os seus porquês. Entender a arte clássica, por exemplo, nos faz entender o começo e o pensamento da estética, as relações da arte com a ética, com o convívio social, com a poética, o surgimento das grandes filosofias, das grandes correntes filosóficas. A arte acompanha e torna visível o pensamento do humano há muito tempo. A gente pode resgatar também as pinturas nas cavernas, e a gente pode ver a maneira como os humanos se relacionavam com essas pinturas. Isso nos mostra um grande potencial da arte, a grande comunicação da arte para com o humano desde sempre. É uma coisa que é intrínseca à nossa espécie. Essa viagem é sempre muito prazerosa e muito rica, porque entendendo ali onde eu trouxe a ideia da arte clássica, a gente também entende um pouco do pensamento, como foi construído a partir dali, como foi resgatado mais para frente no Renascimento, século XIV, XV, e depois como vieram grandes rupturas. O vídeo de hoje eu vou falar sobre as grandes rupturas. Eu vou trazer a metáfora como um processo de linguagem artística para questionar grandes sistemas, nesse caso grandes sistemas artísticos políticos, sociais, éticos, porque não tem como se dissolver e soltar esses elementos. Pensando que esse questionamento está na área de artes, mas é um questionamento ligado ao entendimento de uma cultura sobre arte, a gente pode ver o quanto esse questionamento rebomba na ética e na relação entre as pessoas. Se a questão artística era, em um determinado momento, ou como é hoje também, entendida pela hegemonia cultural como um determinado aspecto, trazer um questionamento através das linguagens artísticas aí é um grande ato de indocilidade. E a indocilidade e a criatividade para que se use de ferramentas culturais para trazer debate para a própria cultura é extremamente movimento de Eros. É a presença de Eros, é a presença dessa pulsão criativa que não se acomoda e que deseja trazer para a cultura algo mais potente do que ela tem oferecido até então. Eu escolhi alguns pontos para conversar sobre. Eu vou trazer um salto aí para o século XIX. O século XIX ele foi um grande século para as artes visuais. Foi uma grande pluralidade de visualidades acontecendo, aparecendo e sendo discutidas. A primeira delas que eu trago, meados do século XIX, o realismo. Courbet, um grande pintor, ele instituiu um primeiro movimento pensado e chamado como realismo. O realismo propunha não era um questionamento muito acerca da técnica. O realismo trazia, diante da sua pincelada, como podemos ver nos trabalhos dele, uma pincelada que entra em consonância com a pincelada das academias, das grandes academias de arte, a Academia Francesa, a Academia Italiana. Mas o questionamento metafórico e a criação de Courbet se encontra principalmente no tema. Qual tema ele representa ali? As grandes academias, elas propunham que os quadros maiores, os grandes quadros de imensa proporção, retratassem pinturas de pessoas importantes.
cenas históricas ou mesmo cenas clássicas, mitos da mitologia. Claro que há uma intencionalidade política dentro dessa academia. Por quê? Um quadro imenso retratando uma cena histórica do seu país, né? Existe uma intencionalidade na regularização do que vai ser mostrado ou do que não vai. Gustave Courbet, junto com outros artistas muito potentes no seu pensamento, no seu diálogo, ele trouxe na mesma dimensão de uma pintura grande, com a mesma importância que se dava para o ato histórico que aconteceu no seu determinado país, ele trouxe cenas do cotidiano da vida camponesa. Ele quis trazer a vida desses que, lembrando alguns sistemas, a gente está falando do século XIX, a política no século XIX era uma política excludente. Não que hoje seja muito, né, inclusiva, né? A gente não pode também pensar por esse lado, mas lembrando que grandes ganhos aconteceram diante da Revolução Francesa, grandes ganhos e grandes mudanças estruturais políticas, éticas e sociais aconteceram desde então. Esse panorama fértil de questionamentos, inclusive políticos e éticos, é um campo fértil para as artes. Courbet faz isso. Ele pega essa linguagem de um povo que era esquecido, de um povo que era deixado de lado, e através da simbologia trazida por um quadro enorme, ele traz a importância do povo para dentro dos salões de arte. Entender que Courbet se apropriou de uma simbologia, de símbolos, de signos para a sociedade que representavam grandiosidade e incutiu um novo sentido para esse símbolo. Ele incutiu um novo sentido para esse símbolo. Olhar como a criatividade está presente aí, no entender qual é a ferramenta cultural e, diante dessa ferramenta, qual a minha intencionalidade quando eu vou produzir uma obra de arte ou mesmo quando eu vou produzir um vídeo para o YouTube. Bertrand Morisot, uma impressionista, trouxe em suas pinceladas com o movimento impressionista, com um grupo de pensadores acerca dessa nova visualidade, desse novo se relacionar com a imagem, grandes rupturas na técnica. Ali a gente pode perceber que não há uma intenção em manter a pincelada escondida, como as grandes academias sempre promoveram esse pensamento. Há uma intencionalidade em aparecer a pincelada. Porque a investigação não se trata essencialmente da praxis, mas ela se trata em como a luz incide sobre o objeto e gera um efeito no nosso olhar. A investigação dos pintores nesse momento era encontrar uma praxis artística, uma linguagem que abarcasse essa grande questão. O que é senão um movimento de pesquisa? O que é isso senão boas perguntas que nos movem, nos geram hipóteses e nos geram testes e frustrações no meio do caminho e tendo que repensar e reviver, porque a pesquisa viva, ela é isso. Ela é essa pulsão que quer criar e que quer inovar dentro de um pensamento já estabelecido. Ela fala e se comunica através das cores e ela monta a sua imagem através dessas pinceladas rápidas, tentando assimilar rapidamente as nuances de luz que chegam em seus olhos. Lembrando que esses quadros eram feitos em loco, né? En plein air, como diriam os franceses. É feito no momento em que ela está vendo, enquanto a luz está em transição. Outros grandes nomes também surgiram nesse movimento. Monet, Renoir, Degas, são pintores muito famosos, também escultores. Renoir tem algumas esculturas muito bonitas, inclusive uma delas está no MASP. Nós temos um belíssimo acervo no MASP e eu sei que nesse momento de pandemia se torna impossível, mas fica um convite para olhar o acervo fixo do MASP muito mais do que as exposições que ele vem trazendo além delas. O acervo deles é fantástico. O Renoir, o Degas, em esculturas, em pinturas, e não só ele, como o MASP também promove
uma narrativa linda dentro da história da arte. Pois bem, voltando aqui para os impressionistas, essa tentativa de interpretar a luz que eu estou vendo neste momento com uma técnica que assegure que eu possa criar esse diálogo é uma pulsão extremamente criativa, porque ela promove uma ruptura, dando a mão para Thanatos. No meu outro vídeo eu falei um pouco sobre isso, dando a mão para uma pulsão destruidora para que algo novo possa florescer. Num constante equilíbrio, num constante trocar de destruir e construir, destruir e construir. A pulsão criadora, ela vem não só para fazer grandes conexões, mas também para abrir mão de certas outras em que não faz muito sentido para aquele momento. Grandes nomes da arte fizeram essa conexão com a criatividade. E ela não está longe da gente, ela está muito próxima. Quando a gente pensa que são humanos, envolvidos em seus questionamentos, envolvidos em suas pesquisas, acho que a maior mensagem trazendo esses 3 vídeos sobre criatividade que eu queria deixar é: a criatividade é nossa, é da nossa espécie, é da nossa vida. Será que a gente pode abrir uma fresta dentro das incertezas? Uma fresta dentro de um pensamento a ser construído sem respostas e talvez sem nunca ter respostas, porque ele mais levanta pergunta do que responde? Será que a gente consegue abrir fácil para isso, olhar para nós mesmos, para nossa pulsão? O que eu pergunto enquanto eu estou construindo uma obra ou um pensamento? O que dentro de mim toca e me gera curiosidade e me faz ir além para procurar a resposta? Mas a resposta pode ser uma utopia. A resposta ela acaba sendo algo provisório, porque ela não vai durar muito tempo. Vem uma nova pergunta. Será que esse movimento de pesquisa não é a própria pulsão criadora? Não é o farfalhar das asas de Eros na nossa cabeça, fazendo a gente procurar, investigar, ir atrás, e estar sempre em movimento, construindo e destruindo, e estando sempre em consonância com a metáfora, criando, usando elementos que não são normativos, porém novos elementos que se comuniquem com essa nossa grande pulsão criadora. Metáfora, Eros e beleza. Para mim, no meu entender, a tríade da criatividade, a tríade da nossa intencionalidade e da nossa busca pela vida. Eu encerro aqui esses 3 vídeos querendo trazer essa reflexão e querendo muito ouvir vocês, o que vocês têm pensado sobre tudo isso que eu tenho explanado aqui e trazendo. Queria sentir um pouco do que vocês conseguem sentir quando olha para essa pulsão criativa. Qual a pergunta do dia? O que hoje te faz ir além, querer criar um caminho que ainda não existe? Dicas de livro. Hoje não tem como não ser sobre história da arte. Eu tenho um livro enorme aqui de enorme importância, o Gombrich. O professor Gombrich nasce em Viena, terra onde Freud elabora a sua teoria sobre a psicanálise, uma terra muito fértil sobre questionamentos. Ele era professor e ele elaborou essa grande viagem na história da arte para o ensino médio. É incrível. A linguagem que o Gombrich traz é uma linguagem muito gostosa, muito acessível. Eu indico muito a leitura desse livro. Tem várias edições dele, eu gosto dessa, que é grande, é pesada, sim, mas as imagens são maiores, então dá pra gente desfrutar bastante. Ele traz um pensamento muito legal, e para todos que tiverem curiosidade, só a introdução desse livro já é um grande bálsamo para os nossos dias em que a cultura está tão difícil. Bem, volto a trazer a ideia da criatividade com Donald Winnicott. Esse é mais para psicanálise. Ele trata e aborda sobre aspectos da criatividade, de ambiente potencial, pensando sobretudo na questão do brincar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Finalizamos aqui esses 3 sobre a criatividade, mas terão vários outros. Para receber os outros, de outros debates, se inscreve no meu canal em algum lugar aqui embaixo, ativa o sininho para vocês continuarem recebendo esses vídeos, e para quem quiser me seguir um pouco mais, meu Instagram está aqui.
Muito obrigado, até logo!